Boa noite a todos vocês, a mais uma noite da esperança. Como é bom retornar e poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Pastor Marcel tem conduzido a noite da esperança e agora deu certo para que eu pudesse estar aqui, pelo menos uma vez por mês, estar compartilhando com vocês também da palavra do Senhor. E nós estamos com um novo tema. Mas antes de falar do tema desse mês de setembro, eu queria falar com você o seguinte: compartilhe da noite da esperança, compartilhe com os seus contatos, compartilhe aí do vídeo, é fácil de compartilhar, você faz isso através também do WhatsApp, e aí você vai estar levando a palavra de Deus e compartilhando da palavra de Deus. O que nós queremos é semear a palavra de Deus, e para isso nós temos que usar desses recursos que a tecnologia nos dá. Então faça isso, compartilhe, curta os vídeos também, dê o seu like ali no vídeo, tá? E assim você estará também levando a palavra de Deus para mais pessoas, ok? E nós estamos iniciando uma nova série no mês de setembro, que é sobre coragem, e hoje eu vou compartilhar com você sobre a coragem de ser. Coragem de ser. Há um livro com esse título do teólogo Paul Tillich, A Coragem de Ser. E ele trata então nesse livro que para ser há necessidade de ter coragem, porque nós vivemos numa sociedade onde o ter tem sido privilegiado, o ter tem tomado conta, o ter tem colocado as pessoas em destaque e as pessoas são reconhecidas por aquilo que elas têm. E aí então ele vai trabalhando isso, que é essa coragem de ser, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, e nós precisamos crer realmente nisso, para que nós caminhemos nessa sociedade mostrando a graça de Deus, mostrando o amor de Deus, mostrando que o ser é mais importante que o ter. Então, que nós estaremos compartilhando com você de um texto da palavra de Deus, que mostra alguém que teve essa coragem de ser, que foi Josué. Josué no capítulo 1 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar aonde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Nós conhecemos bem esse texto, aqueles que são familiarizados na Bíblia, e nós sabemos que a responsabilidade de Josué não era fácil, não era uma tarefa simples. Ele estava sendo convocado ali, chamado e colocado por Deus para suceder simplesmente a Moisés.
Moisés que foi levantado por Deus, Moisés que foi usado por Deus para tirar o povo lá da escravidão do Egito, que caminhou junto do povo durante os 40 anos no deserto, e agora que estavam adentrando a terra prometida, Moisés não estava mais com eles, e Deus então coloca um sucessor. E quem é chamado? Josué. Josué faz parte daqueles dois que não se amedrontaram, daqueles dois que confiaram realmente em Deus quando os espias trouxeram aquele relatório. Eles faziam parte, tanto Josué como Caleb, dos 12 que foram, adentraram a terra, observaram tudo ali na terra, aqueles que moravam ali na terra prometida, ou seja, em Canaã, e quando trouxeram o relatório, aí eles falaram que era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, né, que os frutos eram enormes, ou seja, uma terra excelente. Só que tinha um povo muito forte, um povo grande ali, tinha um povo que era também considerado como gigantes, e eles estavam se vendo, passamos de gafanhotos perto desse povo. E aí Josué e Caleb, né, se levantam e dão também o seu relatório e diz: não, nós sabemos que esse povo é forte, sabemos de tudo isso, mas o nosso Deus está conosco. Mas prevaleceu ali a voz dos 10 que com medo, incrédulos, demoveram o povo, tiraram a coragem do povo de adentrar a terra prometida e tomar posse da terra que Deus estava dando. Então é esse Josué que agora Deus o coloca para suceder, para liderar o povo na terra prometida, para estar na frente do povo, para conquistar aquela terra que Deus havia prometido. Então, portanto, não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa simples, e Josué tinha que fazer isso e tinha que se colocar dessa forma. Para isso, nós queremos compartilhar com você de alguns pontos importantes que nós também devemos ter, que nós também devemos fazer e que nós devemos crer que somos filhos de Deus e somos capacitados para fazer a obra do Senhor. Porque nós também estamos vivendo nessa sociedade que o ter é mais importante do que o ser. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, sabemos que não é assim, e por isso nós vivemos de acordo com a sua palavra, e a sua palavra nos ensina a ser, a sua palavra nos dá a condição de fazer a obra do Senhor. Então, alguns pontos importantes nesse texto que nós lemos, dessa chamada de Josué para estar liderando o povo e cumprindo com a vontade do Senhor. Primeiro, que Josué tinha que confiar de todo o coração, de que Deus estava sempre ao lado dele. Essa é a primeira coisa que nós devemos ter muito clara na nossa vida, de que nunca estamos sozinhos. Deus dá essa promessa a Josué, porque ele fez isso com o povo que saiu do Egito, ele fez isso com Moisés, e assim Josué também acompanhou toda essa trajetória, e Deus então está dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você, e você não vai ser derrotado. Fique tranquilo, confie naquilo que eu estou falando a você, ou seja, confie na minha palavra, e a minha palavra é essa: eu estarei sempre com você, sempre ao seu lado. Então nós precisamos confiar que nós não estamos sozinhos nos nossos desafios, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. É isso que traz esperança à nossa vida, de que a nossa trajetória, ela não é uma trajetória individual, uma trajetória em que nós temos que correr atrás das coisas e se valer de todos os nossos esforços para conquistar as coisas, como se tudo dependesse de nós. Não, nós temos um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que caminha junto de nós e quando preciso for, vai à frente,
nos ajudando e tirando ali os obstáculos, mas um Deus também que nos ajuda a transpassar esses obstáculos. Então confie sempre. Deus falou isso para Josué: se coloque no lugar de Josué. Quem me conhece sabe que eu uso muito dessa expressão, se coloque no lugar daquele que o texto bíblico está falando, porque é muito fácil para nós lermos sobre a vida de Josué aqui, ou esse texto de Josué, e falar: nossa, vai ser fácil, ele já viu tudo, ele estava com Moisés, e a coisa aconteceu, e nós vimos mais à frente que deu tudo certo. Então para nós é muito fácil isso, mas se coloca dentro do texto, se coloca naquela posição, Deus te chamando e Deus falando: olha, você vai conduzir esse povo. Lembra lá no deserto? Lembra como o povo era um povo rebelde, um povo que olhava para trás, um povo que queria se desanimar diante das lutas, dos obstáculos, das dificuldades, um povo que até mesmo quando Moisés demorou para trazer a palavra de Deus, os 10 mandamentos, construíram um bezerro de ouro. Então é esse povo que Josué tinha que liderar agora. Então Deus, quando te chama, Ele te capacita, Ele te dá as condições. Então creia que você nunca estará sozinho, e que Deus sempre vai fazer de você mais do que vencedor, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Apesar das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, apesar muitas vezes das condições poucas que temos para fazer a obra do Senhor, Deus nos garante que nós somos vencedores. Então creia realmente nisso. Segunda coisa que Deus fala para Josué: não se desvie da palavra de Deus. Numa outra tradução, na Revista Atualizada, diz: medite nessa palavra dia e noite, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, vamos colocar dessa maneira: o segredo do sucesso para ser realmente reconhecido é a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, cumprir com a palavra do Senhor. Então, para isso nós precisamos conhecer essa palavra. Precisamos conhecer o texto sagrado, conhecer a revelação de Deus. Então leia, tenha esse compromisso de ler e conhecer a palavra de Deus, não de abrir aleatoriamente a Bíblia, mas uma leitura realmente ordenada, organizada. Então começa lendo a palavra de Deus, textos ali, especialmente eu sempre indico isso: leia os evangelhos, conheça Jesus, leia as cartas do apóstolo Paulo, leia Atos dos Apóstolos, como a igreja se desenvolveu no início, vai indo até o final. Daí você leu todo o Novo Testamento, leia o Antigo Testamento, porque o Novo é o cumprimento de muitas promessas do Antigo Testamento. Então você vai vendo ali a palavra de Deus se desenvolvendo, todo o histórico, o processo, no projeto de Deus de salvação, e você vai compreendendo e você vai crendo nessa palavra. E aí você tem esse compromisso de viver essa palavra. Jesus mesmo disse no final do Sermão do Monte: quem ouve e pratica as minhas palavras vai construir sempre a sua casa na rocha. Ou seja, a sua vida será uma vida equilibrada, uma vida que tenha sentido, uma vida que realmente confia e crê que nunca está sozinho, que apesar das tempestades, apesar do rio que inunda, apesar dos ventos fortes, não vai desabar, estará sempre firme. Então confie nessa palavra, leia, medite, conheça essa palavra. Você não precisa fazer um curso de teologia, nada disso, embora se fizer é bom, se fizer um curso aí de estudos bíblicos, ótimo, maravilha por tudo isso, mas não há necessidade para que você siga a palavra e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então medite nela sempre, confie, leia como palavra de Deus para você. É palavra de Deus falando ao seu coração, falando à sua vida, assim como falou com Josué, está falando com você. Creia sempre, aquilo que Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É palavra de Deus para a sua vida, portanto creia que Ele está com você, e você vai crer porque você vai estudar e ler a palavra e conhecer essa palavra e seguir corretamente a palavra de Deus. E aí mais uma coisa que Deus pede para você:
que pediu para Josué e pede para todos nós: ser forte e corajoso. A gente sempre conta com a presença de Deus, mas nós temos que dar o passo. Nós temos que crer e confiar que Deus vai estar à frente, nos amparando e nos sustentando. Quando eles entraram na terra prometida, está lá no capítulo 3 aqui de Josué, eles tinham que passar pelo Rio Jordão. Lembram-se que eles passaram pelo Mar Vermelho ali, né? Se abriu as águas. Deus disse para Moisés: levante o cajado. Ele levantou, as águas se abriram e o povo passou, com os pés enxutos. Agora eles tinham que passar pelo Rio Jordão. Deus faz de forma diferente, para provar o povo, para que o povo pudesse crer realmente que Deus estava com eles. Ou seja, eles tinham que ter uma atitude de coragem, de fé e coragem. E aí Deus então diz para Josué que aqueles que estão levando a arca, então comecem a carregar e comecem a marchar rumo ao rio. E quando eles tocarem no rio, quando a planta do pé tocar no rio, quando eles tiverem a coragem de entrar na água, eu abrirei o rio Jordão. E assim aconteceu. Portanto, ser forte, ser corajoso, significa você acreditar que você realmente é de Deus, é filho de Deus, é filha de Deus, mas você tem que dar esse passo de fé. Kierkegaard, um teólogo também e filósofo do século XVIII, ele dizia o seguinte, que a fé é um salto no escuro. Ou seja, você salta e não sabe aonde você vai cair, mas você tem a certeza que esse Deus está cuidando de você. Ok? Então é isso que Deus quer, coragem de ser quem você é. Você é filho, você é filha de Deus. Então tenha essa coragem, coragem de crer, coragem de fazer, coragem de conquistar, porque Deus está sempre ao seu lado. Medite na palavra de Deus sempre, porque ela produz fé no seu coração. E aí ser forte e corajoso, que Deus estará te dando sempre essa vitória. Pode não ser a vitória que o mundo assim conhece, mas a vitória que Cristo dá a você, de ter uma vida nas mãos do Senhor. Que Deus o abençoe, que a sua vida seja sempre uma vida de coragem nas mãos do Senhor. Recebei a bênção, mas vamos orar primeiro. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque temos a certeza da Tua presença conosco, e é a Tua presença que dá sentido, dá sabor e colorido à nossa vida. Pai querido, obrigado, porque nessa certeza da Tua presença nós podemos enfrentar as lutas e as dificuldades que vêm sobre nós. Pai, muitos estão vivenciando a sua enfermidade, muitos estão vivenciando seus dramas familiares, na vida profissional, na vida pessoal. Ó Pai querido, com amigos e amigas que estão vivenciando também suas lutas. E nós te pedimos neste momento, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça que cura e sara, que liberta, que sustenta, que converte, que muda, que transforma, a Tua graça que nos fortalece, para que possamos ser corajosos em fazer e, acima de tudo, corajosos em crer na Tua palavra. Pai querido, cuida de cada um de nós, sustenta o Teu povo, cada um que está participando, assistindo esta mensagem. Ó Pai, aqueles que vão assistir depois, ó Pai, o compartilhar dessa mensagem com outras pessoas, que façam isso com fé, com coragem, ó Pai, de crer que a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo, esteja, Pai querido, com a Tua igreja, com o Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Um grande abraço para vocês.
Todo domingo, às 9 da manhã, Café com Palavra na IPI da Vila. O melhor café da Vila Carrão. E ainda, você alimenta o espírito com a Palavra de Deus. Venha, traga a tua família. Às 10h15, celebração no templo. Louvamos a Deus, recebemos a sua Palavra Santa e cultuamos e adoramos a Deus juntos e juntas. Noite da Esperança, toda quinta-feira às 20 horas no YouTube da IPI da Vila. Você é nosso convidado. Os nossos projetos. Taekwondo, toda segunda e quarta-feira às 20 horas no estacionamento da igreja. Venha fazer parte, traga a tua família. Fé a serviço da vida. Toda quarta-feira às 20 horas, uma equipe sai da nossa igreja para alimentar os moradores em situação de rua. Você pode fazer parte desse projeto. Atendimento psicológico. Você que conhece alguém que necessita desse serviço tão importante, você pode fazer contato com o nosso pastor Marcos Nunes, agendar um horário onde ele fará ponte com as nossas psicólogas. Atendimento pastoral. Os nossos pastores estão à sua disposição para te ouvir, orar com você e por você, ler a palavra de Deus, te escutar. Faça contato com os pastores, agende um horário especial. E Deus te abençoe.